Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Nós já vimos todo o capítulo 8. No capítulo 8, nós podemos perceber que a igreja de Jerusalém sofre grande perseguição. Consequentemente, os crentes são dispersos pela Judéia, por Samaria. Estevão, o primeiro mártir, e no capítulo 8 nós vemos que homens piedosos sepultam Estevão, choram por ele, mas em contrapartida é registrado que um Saulo tenta destruir a igreja. Outro grande homem de Deus, no capítulo 8 nós vimos, Filipe prega a Cristo em Samaria e realiza grandes milagres. Simão, o feiticeiro, conquistou entre o povo samaritano a reputação de ter muito poder e impressionava o povo. Mas só que Filipe foi lá a Samaria e quando pregou o evangelho, muitas pessoas creram, foram batizadas, inclusive ele. Muito embora vimos que aspectos dessa convenção podemos reputar não genuínas. Mas a igreja de Jerusalém ouve a respeito dos crentes de Samaria e envia Pedro e João para receber os novos crentes, orando por eles. Os apóstolos impõem as mãos sobre os novos crentes samaritanos, antigamente inimigos hostis, agora o Espírito Santo de Deus abre as barreiras, quebra os elos antirraciais aí, todos os problemas, e os apóstolos impõem as mãos, eles recebem o Espírito Santo. Impressionado com tudo isso, Simão tenta comprar esse dom, mas Pedro repreende e diz que ele se arrependa. Em seguida, o anjo do Senhor conduz Filipe a viajar pela estrada em direção a Gaza, onde ele encontraria um eunuco etíope, assentado numa carruagem lendo Isaías, numa passagem messiânica. Esse eunuco pergunta Filipe pergunta ao eunuco se ele entendia o que lia, e o eunuco abriu as portas para que Filipe pudesse explicar, interpretando a passagem à luz de Cristo, contando-lhe as boas novas acerca de Jesus. O eunuco percebe que existe água e ele pergunta: o que é que impede de ser batizado? E ele é batizado, e Filipe é levado e aparece em Azoto, e prega o evangelho nas cidades costeiras até chegar em Cesareia, enquanto o etíope, nosso amigo lá, o negrão abençoado, segue feliz para a sua Etiópia. E hoje nós vamos ver a conversão de Saulo, a dramática conversão de Saulo no caminho para Damasco. O texto diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo, levantando-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Baixe sua cabeça por um instante. Pai eterno e santo, Deus poderoso, essa é a porção da tua palavra lida. Clamamos aqui o teu Santo Espírito, ilumine esse texto em nossos corações. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Toda e qualquer interferência no sentido de atrapalhar
a transmissão da tua mensagem, a compreensão da tua mensagem, que caia por terra no nome de Jesus. Pai eterno e santo, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje vamos ver uma dramática conversão. Como eu falei aos irmãos, a partir do capítulo 8 de Atos, o livro de Atos tomaria uma nova dinâmica. E nessa dinâmica hoje nós nos encontramos com este homem, Saulo. No caminho para Damasco, algo fantástico acontece na vida desse homem que perseguia a igreja. Veja só o objetivo que ele tinha no seu coração. Veja o versículo 1 e 2 do texto que nós lemos, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Gostaria que você prestasse atenção à expressão inicial. O texto diz assim: Saulo ainda respirava ameaças de morte. É interessante, irmãos, porque tudo o que Paulo pensa, tudo o que Paulo diz, tudo o que ele faz é dominado pelo desejo de aniquilar os seguidores de Jesus. Eu achei interessante um comentário fazendo alusão a esse verbo aí, respirar, essa expressão, respirar ameaças de morte. Essa expressão idiomática, o comentarista, ele disse que remetia à ideia de um touro que está bufando e dando aquelas amarradinhas que ele faz assim, com a patinha, bufando, pufando. Essa é a ideia que a língua original remete ao ser de Saulo, neste sentido, com motivações religiosas. Todo o ser de Paulo está concentrado na destruição, destruir essas pessoas. E aqui uma coisa interessante, mais uma vez nós vemos que ele, apesar de ter sido aluno de Gamaliel, ele foi um péssimo aluno, porque Gamaliel, ele era tolerante. Gamaliel tinha sabedoria prática. Gamaliel deixava para que o Senhor respondesse, resolvesse. Ele não, ele está atacando. Isso tem muito do temperamento dele. Acredito que o temperamento dele é igual ao meu, bem colérico. Ele vai para cima. E com o seu excesso de zelo, Paulo inconscientemente está cumprindo aquilo que Jesus já tinha dito. Você sabia que Jesus já tinha dito que isso ia acontecer? No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 2, o próprio Jesus diz: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. É possível que o excesso de zelo, o zelo excessivo de Paulo ao judaísmo, ao Deus do judaísmo, esse zelo excessivo fizesse com que ele tivesse essa atitude, essa raiva de querer prender, de levar as pessoas presas de Damasco até Jerusalém. E aqui algo fantástico, voltando ao texto, o texto diz assim, ó: Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Aqui vale a pena ressaltar que Lucas chama os cristãos de discípulos, porque eles são aprendizes, recebem instruções dos apóstolos. Aí o que é que acontece, irmãos? Ele vai até o sumo sacerdote em Jerusalém. E aqui o sumo sacerdote de Jerusalém, ele tinha uma espécie de responsabilidade, podemos até dizer assim, quase que policial, judiciária, pelas sinagogas em Jerusalém, na Palestina e nas cidades onde havia judeus da dispersão. Então Saulo vai até ele pedindo essa autorização para, através das sinagogas, sobretudo a sinagoga de Damasco, para que, se porventura ele encontrasse gente lá, ele pudesse levar preso para Jerusalém. Vale a pena salientar aqui uma coisa: o governo romano reconhecia o judaísmo como uma religião lícita, mas o governo romano não conhecia o cristianismo.
isso fazia uma diferença muito grande, porque o judaísmo era respeitado dentro do governo romano, mas o cristianismo nem sequer ainda era profunda e plenamente conhecido. Então, neste sentido, a gente vê aqui Paulo escolhendo uma cidade para atacar. A pergunta é, por que foi que ele escolheu Damasco? Aí eu quero convidar você a olhar a localização de Damasco. Irmãos, Damasco, Jerusalém, aí no sul da Judéia, você está vendo um mapinha, lá embaixo, Jerusalém, no sul da Judéia ali, a 240 quilômetros para cima, não do lado costeiro, mas para o lado de dentro, está Damasco. Essa cidade aí é uma cidade estratégica. Paulo foi estratégico ao escolher Damasco. Por quê? Porque Damasco é um centro comercial importantíssimo. Damasco era responsável todos os caminhos, as rotas comerciais para o interior da Síria, para as chamadas 10 cidades. Se você lê os textos do Novo Testamento, você se deparou com Jesus indo a Decápolis. Você já deve ter lido essa palavra no Novo Testamento. Decápolis eram 10 cidades muito importantes. E dessas 10 cidades importantes, Damasco era uma delas. E havia muitos judeus em Damasco. Inclusive porque Damasco é uma cidade antiga. Lá no livro de Gênesis já registra a existência de Damasco. Abraão já mostra ter passado por lá. Damasco já foi conquistada por Davi. Em 2 Samuel nos mostra isso. Damasco reconquistou sua independência diante do reinado de Salomão. Em 1 Reis, nós vemos isso. E Damasco chegou até a dominar um pouco Israel. O profeta Amós, no capítulo 1, dos versículos 3 a 5, mostra Damasco oprimindo o povo de Deus. Não era uma cidade pequena, era uma cidade de porte. 5 a 6 dias de viagem a pé de Jerusalém, cerca de 240 quilômetros de distância. Mas era uma rota, era um centro comercial. Tudo no mundo antigo passava por Damasco. E Paulo foi inteligente. Ele disse, olha, se os cristãos chegarem nesse centro comercial, nessa grande cidade, do jeito que eles estão fazendo aqui, em Jerusalém, espalhando o evangelho, chegando lá nessa cidade cosmopolita, ninguém vai tomar conta. Então eu tenho que ser estratégico, eu tenho que atacar logo em Damasco, para que essa religião, ela não possa ser expandida. E que religião é essa? A religião chamada O Caminho. Eu gostaria que você visse o texto. O texto diz assim, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Essa foi uma das primeiras designações. Ela aparece algumas vezes no livro de Atos. Essa designação é muito interessante. E aqui Paulo tenciona falar com os líderes das sinagogas para identificar cristãos. Por quê? Porque os cristãos, irmãos, eles se reúnem, muitos deles, nas sinagogas e nos templos. Então os líderes conseguiriam identificar os cristãos com muita facilidade. E Paulo vai com cartas a esses líderes para trazer a pé de Damasco até Jerusalém para serem julgados. Agora veja você, o que é que Paulo quer fazer? Andar a pé com esse povo, muito provavelmente preso pelas mãos, sendo açoitado, andando numa região cuja sensação térmica é igual ao interior de Pernambuco. Então, andando 5 a 6 dias, para quando chegar em Jerusalém, ainda ser humilhado, açoitado pelos líderes religiosos. Veja a que ponto está o ódio motivado por questões religiosas que está no coração deste homem chamado Saulo. Mas algo maravilhoso acontece. No versículo 3, o texto diz, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco,
de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Irmãos, aqui é interessante falar que o testemunho de Paulo em Atos, ele é citado 3 vezes. O testemunho de Paulo em Atos é citado no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. E em cada um desses momentos em que esse testemunho é citado, nós temos ali informações que são complementares para que a gente possa entender que luz é essa e como foi que isso aconteceu na vida desse homem. O primeiro relato é no capítulo 9, mostra o acontecimento sob a perspectiva histórica. O segundo relato é no capítulo 22. Paulo está explicando a judeus enfurecidos como foi o seu encontro com o Senhor. O terceiro relato é no capítulo 26. Paulo está explicando ao rei Agripa como foi que ele teve o seu encontro ao Senhor. Nesse momento, eu gostaria de pegar alguns recortes dos outros testemunhos para que vocês tenham uma ideia de que luz foi essa. Porque tem gente que quando lê Atos de forma crua, assim, sem fazer uma pesquisa mais profunda, pensa que foi um fachletezinho que pegou Paulo de frente assim, ou alguém com alguma lamparina muito forte que passou por ali, e ele ficou... Não, irmãos, preste atenção, olha as características dessa luz que alcançou a Paulo. No capítulo 22, no versículo 6, Paulo falando sobre essa luz, ele diz até a hora, ele diz o seguinte, olha, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente, uma forte, essa luz ela não é fraca, ela é forte. Uma forte luz vinda, ou seja, tem origem. Veio de onde? Vinda do céu, brilhou ao meu redor. Isso ele explicando para os judeus no capítulo 22. Explicando para o rei Agripa, ele ainda acrescenta algumas coisas interessantes que faz parte desse momento. Ele diz, olha, por volta do meio-dia, irmãos, uma luz para ofuscar uma pessoa ao meio-dia, pense na luz aí. Ao meio-dia, numa sensação térmica do sertão de Pernambuco, ao meio-dia, o sol rachando ali, o quente do camarada, ainda teve uma luz mais forte do que isso, que tem origem. Um holofote do céu, um negócio assim, bem mais forte do que isso assim, um spotlight divino, de cima para baixo assim, forte. Tuf. E ele está dizendo, olha, essa luz aí, por volta do meio-dia, veja no versículo 26, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Preste atenção. Brilhando ao meu redor e brilhando ao redor daqueles que iam comigo. Agora aqui um grande milagre. Sabe o que é? É que essa luz maravilhosa, poderosa, de acordo com as circunstâncias que nós vemos, fez com que Paulo cegasse, mas os companheiros dele não, percebe? Percebe aí um sniper de céu? Eu quero só um aqui. Tem um grupo ali, é esse aqui, manda a luz, mas a luz só vai pegar um, só quero aquele ali. Pam. Todo mundo vai ver essa luz, todo mundo vai ouvir a voz, mas essa voz vai ser ouvida, mas não vai ser discernida. Só ele é quem vai discernir. Percebe? Está percebendo agora que o chamado aí é personalíssimo? Jesus chamou Paulo pessoalmente para ser um dos seus apóstolos. E fez isso fora das fronteiras de Jerusalém. Sabe para quê? Para separar Paulo do ambiente do judaísmo. Pegou num caminho. Isso quer dizer que Jesus tomou Paulo com todo o seu preparo nas Escrituras,
com o seu desejo de promover o judaísmo, com o zelo que ele tinha pela tradição, e transformou a fim de que Paulo, com seus talentos, com a sua capacidade, com seu entusiasmo, se tornasse para ele um grande instrumento. Irmãos, e o encontro, versículos 4 a 6. Esse Paulo, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos, a pergunta que eu faço, só para você raciocinar: por que é que Jesus está dizendo que está perseguindo ele, se Paulo saiu para perseguir os cristãos? O texto nos mostra claramente a ligação que Jesus tem com os seus discípulos. Os discípulos estão sendo atacados, e é Jesus quem está dizendo ao Paulo: você está me atacando. Por que você está me atacando? A intenção de Paulo era perseguir os cristãos. Mas o que Jesus fala a Saulo é impressionante. Porque Jesus está dizendo: Saulo, você está me perseguindo diretamente. Estas palavras indicam, irmãos, maravilhosamente, que Jesus se identifica plenamente com os crentes a quem Paulo está procurando aniquilar. O texto nos mostra que Jesus e seus seguidores são um. Aquilo que é feito a cada um de nós nas opressões que sofremos no nome dele, é como se estivesse sendo feito a ele diretamente. Mateus, no capítulo 10, no versículo 40, Jesus diz: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. No capítulo 25, no versículo 45 de Mateus ainda diz: ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Existe uma ligação íntima. Jesus e seus seguidores são um. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu me alegrei muito com isso. Me alegrei em saber que a essa altura do campeonato, os cristãos que foram perseguidos e expulsos em Jerusalém, Estevão que foi morto, que foi martirizado, os crentes aprisionados por Paulo, todas essas pessoas e a cada um de nós é representada por Jesus, meu irmão. O Senhor contempla cada lágrima tua, das opressões, das dificuldades, dos momentos em que você foi atacado. Ele se identifica com as tuas dores. Ele sabe de tudo. Versículos 5 e 6, olha que coisa linda. Aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Irmãos, veja a cena. Paulo prostrado com o rosto em terra, com uma luz intensa brilhando ao seu redor, uma voz do céu chamando, muito provavelmente em aramaico, e ele se dá conta que está sendo confrontado pelo próprio Senhor Jesus. Aquele que subiu aos céus, aquele que quando ele viu Estevão sendo morto, Estevão disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à mão direita de Deus. E Paulo viu isso. Paulo viu esse momento, ele foi testemunha. E agora, esse Jesus todo-poderoso, ele mostra a sua glória, porque o que Jesus mostrou, irmãos, não foi um facilete assim, ele pegou um facilete, botou em Paulo lá do céu, não. Foi a glória dele, o ser dele, aquela glória que Isaías fez Isaías no capítulo 6, ele tremer, aquela glória que os discípulos viram em Mateus 17, da transfiguração, aquela glória em saber ele à destra do Pai, aquela glória veio e ele viu. Essa experiência foi tremenda. Jesus diz a Paulo: eu sou Jesus a quem você persegue.
Jesus usa o seu nome terreno, Jesus. O nome que foi lhe dado no dia da circuncisão. Jesus se dirige a Paulo do céu. E Paulo discerne as palavras de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está vivo, ressurreto dentre os mortos, assentado à destra de Deus no céu. E Jesus instrui Paulo que ele se levante e vá para a cidade, pois lá lhe será dito o que ele deveria fazer. E aqui uma resposta muito específica para alguém que veio com questionamento ao Senhor nessa noite. Eu não sou desse tipo de coisa, mas o Espírito Santo de Deus tem me falado: meu filho, o Senhor não ilumina o caminho todo não, Ele só ilumina o próximo passo. Tenha fé e enfrente. Veja o que está escrito. Veja o que ele diz a Saulo. Ele não dá a história toda. Ele não diz: olha, eu vou te levar para ser o gentio, eu vou te levar para tu fazer isso e aquilo, tu vai fazer assim, assim. Não, não, não. Ele só ilumina o próximo passo. E assim, meu irmão, é na tua vida também. Tenha fé e entre nessa porta que ele abriu para você. Não queira saber da estrutura nem do plano todo, que ele não vai mostrar, não. O Senhor só mostra o próximo passo. Ele só mostra o próximo passo. É de passo em passo e vai construindo e vai fazendo. Foi isso que aconteceu com Paulo. E desse turbilhão de glória, Paulo mal tem tempo de assimilar que Jesus apareceu a ele. Quando ele o ouve orientando que entre na cidade, entre em Damasco. Sabe o que é que está acontecendo aqui? O perseguidor agora está no chão. E Jesus mostra quem é que está no domínio. Paulo, quem está no comando aqui sou eu, Paulo. Antes você que respirava perseguição, morte e destruição, é você que vai obedecer. Isso está inserido num plano, sabe, irmãos? Paulo deveria ser aceito pelos cristãos de Damasco como um dos discípulos de Cristo. Depois esse mesmo Paulo vai ficar sabendo que o próprio Senhor vai comissionar a ele para ser o apóstolo diante dos gentios. E o que é mais importante, esse Paulo vai saber que até por sofrer pela causa de Jesus, ele haveria de sofrer. Mas cada coisa no seu devido tempo. Para Paulo agora é só: entre na cidade. Entre na cidade. E o efeito disso é maravilhoso. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Aqui é interessante que vocês saibam que essa expressão, pararam emudecidos, na língua original, dá a ideia de grande temor. É como se o medo tivesse tão forte entre as pessoas que viram aquilo ali, que eles ficaram emudecidos pelo medo. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Olha que coisa maravilhosa. A luz estava lá, só Paulo ficou cego. Eles enxergavam. E a voz foi ouvida, só Paulo entendeu. Ninguém entendeu. Esse é o Deus que nós cremos. Você pode não entender como isso ocorre, mas a gente muitas vezes precisa perceber que nem tudo nós vamos ter a compreensão plena e profunda. Somente creia. 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 Os companheiros de Paulo ouviram a voz, mas não conseguiram discernir o que falava. Esses homens ficaram mudos. Viram a luz, ouviram o som de uma voz, não compreendiam o que eram. Ficaram trêmulos de medo. Os versículos 8 e 9, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu.
Irmãos, Paulo ficou no momento emocional. Esse encontro foi tão forte para ele, que ele passou 3 dias tentando discernir. Alguém anotou aí a chapa do caminhão que passou? Tentando entender. Quando a gente lê Atos, nós temos a impressão de que esse encontro com Paulo ele é mais instantâneo. Mas quando a gente lê detalhes da vida de Paulo em outras cartas, nós vemos que a coisa foi bem mais séria, esse encontro foi bem mais forte, esse encontro abalou mais do que a gente pensa. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, no capítulo 1. Eu não coloquei esse slide. Versículo 9 lá diz: por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Irmãos, separado da sociedade, por sua cegueira, deixado sozinho por 3 dias, Paulo agora está tendo que lidar com a maior crise da sua vida, a conversão ao Senhor Jesus. Gálatas no capítulo 1, veja a partir do versículo 11. Irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi da pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por meio de revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Ou seja, ele é de uma religião também monoteísta. Mas o texto diz aqui: como perseguia com violência a igreja de Deus. Ele admite que ele era um perseguidor. E ele diz qual é a intenção da sua perseguição. Ele diz: procurando destruí-la. Agora vamos ver se esse Paulo era judeu mesmo, se ele era zeloso. O texto diz aqui: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. O texto ele diz: olha, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, um homem fortemente arraigado em questões religiosas, sobretudo do seu povo. Paulo é cidadão romano porque nasceu em Tarso, mas os pais de Paulo são judeus. É por isso que ele tem dupla cidadania. Aí ele diz: mas Deus me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Ele foi para Damasco. Ele não foi ver líder nenhum, ele não foi ver apóstolo, ele não foi ver Pedro, ele está aí atordoado, 3 dias, sem comer, sem beber, muito provavelmente orando, querendo discernir o que é que está acontecendo. E quando ele volta ao normal, veja o que é que acontece, versículo 18. Depois de 3 anos eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Depois de 3 anos, o que foi que ele fez? Versículo 19, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus, não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aqueles que antes nos perseguiam, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo aí está tentando discernir o que foi que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que inversão poderosa. Paulo, que desejava
lançar por terra os crentes, agora é ele que está com o rosto no chão. Ele que desejava escoltar prisioneiros amarrados de Damasco até Jerusalém, agora é ele que é levado como uma espécie de prisioneiro para entrar dentro de Damasco. Ele está sendo conduzido. Ele não conduz, ele é conduzido. Ele que agia debaixo da autoridade do sumo sacerdote, um homem terreno, agora ele tem que romper os laços com essa hierarquia de Jerusalém, porque agora ele vai ter que submeter ao Filho do Homem poderoso, ao Cordeiro de Deus. Ele que veio para combater, para triunfar sobre a fé cristã, agora o capitão dessa fé, o Senhor Jesus, como diz Hebreus 12:2, é ele que diz: você vai fazer isso e aquilo. Gostaria que você visse o contraste entre luz e trevas. Na cegueira espiritual, Paulo consegue ver Jesus na luz de glória. E fisicamente cego, Paulo começa a enxergar espiritualmente. Durante 3 dias, nada comeu, nada bebeu. Na sua prática judaica, é provável, é razoável entender que, em virtude da sua perturbação emocional, está em jejum, está em oração. É razoável entender em arrependimento e fé, buscando entender, buscando reconciliar-se com Deus, orando. Antes, no judaísmo, ele orava de forma formal, seguindo ritos, seguindo liturgias programadas. Mas agora ele está orando de coração, porque ele teve um encontro real e pessoal com o Senhor. Irmãos, eu gostaria de ressaltar apenas 2 verdades espirituais para nós hoje. A primeira verdade é que essa experiência, ela é pessoal, ela é de Paulo. Esse livro de Atos é um livro histórico. Cada um de nós aqui que teve um encontro real, pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus, o Senhor chamou de uma forma diferente. Eu tenho plena convicção disso, porque nos testemunhos que a gente ouve, o quebrantamento, nas vezes, alguns dizem, foi quando eu ouvi uma palavra assim, de um pastor. Não, eu me percebi quando eu ouvi uma canção, e aquela canção tocou em mim. Às vezes, irmãos, eu já convivi com pessoas de outras religiões. Eu convivi quase 1 ano, sendo visitado todos os dias por uma pessoa que era testemunha de Jeová, na igreja lá em Santa Rita. Todos os dias, nos cultos de doutrina, era que fazia pergunta, até que teve um dia que, num momento de família, em uma oração muito especial, ela conseguiu enxergar o Jesus Todo-Poderoso de forma diferente. E ela teve um encontro real, pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus. Cada um tem uma experiência, nem toda experiência com Jesus é dramática, como foi a de Paulo. Isso não é algo para ser aceito do seu aspecto doutrinário, mas é algo que para nós doutrinariamente mostra o quão profundo é quando a pessoa realmente tem um encontro com Jesus. Ela não é mais a mesma coisa. Nós temos visto as pessoas se encontrando com os ensinos de Jesus, com a teoria cristã, com os ritos religiosos, com a atividade da igreja, com a música gospel. Mas eu estou dizendo, meu irmão,
que é um encontro real, pessoal, verdadeiro, espiritual com o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo do Senhor ilumina Jesus Cristo dentro de você, uma chamada muito especial, quando a nossa alma consegue entender o Senhor nos chamando e dizendo: vinde a mim. Quantas e quantas pessoas que passam tempos e tempos e tempos e tempos e tempos e tempos e tempos participando de religiões, de ritos, disso, daquilo, de atividade, disso, daquilo, até que chega um certo momento que o Senhor, ela percebe esse Deus. E aqui, irmãos, isso traz algo fantástico para nós. Sabe o que é? Não exija do outro o mesmo tipo de encontro que você teve com o Senhor. O Senhor se encontra com cada um. Existe um ponto geral, específico, é verdade: arrependimento, fé, confissão, ser nova criatura, mudança, isso não muda. Mas a forma, o jeito, a palavra, como é, como vai, não entenda que isso é igual, não. Jesus falou a mim de um jeito, eu percebi essa voz poderosa, de uma forma muito simples até. E às vezes eu percebo, irmãos, algo triste, e fico triste com isso, porque do mesmo jeito que nós temos encontros diferentes com o Senhor Jesus, nós temos níveis de maturidade cristão diferentes. Existem pessoas que são maduras na fé em termos cronológicos, mas têm muita maturidade de vida e suporta muita coisa do que muito crente velho que está há tempos e tempos nos bancos das igrejas. Tem crente velho, irmão, que é tolo, é besta, qualquer coisa responde. Você fala, você doutrina, mostra uma coisa, mostra um jeito, mostra, não aceita, não reconhece. Tempo de banco e atividade cristã não é sinônimo de maturidade, não. Tem que ser nova criatura, meu irmão. Tem que ser nova criatura. Uma coisa é certa: a experiência que Paulo teve com Jesus foi a experiência de Paulo. Quando Saulo, no caso, Paulo é o nome hebraico, Paulo vai ser o nome. Paulo é pequena pedra, de uma certa forma, pode ser entendido como pequena pedra. Quando Saulo viajou a Damasco, perseguindo os cristãos, foi confrontado pelo Cristo ressurreto e foi colocado à frente dele a verdade das boas novas. Algumas vezes Deus entra na vida de uma pessoa de uma maneira fantástica, espetacular. Em outras, irmãos, é uma experiência silenciosa, é uma brisa suave, é algo simples, como aquela brisa que Isaías precisava, aquela brisa que Elias também precisava quando estava nos momentos difíceis. Mas muitas vezes esse Senhor se mostra como um fogo. O coração frio de Moisés precisava de um Deus que se mostrasse para ele numa sarça ardente, porque ele já tinha passado 40 anos no Egito aprendendo, não aprendeu nada, já estava 40 anos no deserto, precisava ter o seu coração aquecido de novo. Aí o Senhor vai como uma sarça. É individual. A uns uma canção quebranta, a outras é um fragmento do texto. Lutero, lendo Romanos, somente pela fé, e aquilo quebranta ele, e o Espírito do Senhor faz ele uma nova criatura. Cada pessoa tem a sua experiência. A de Paulo foi a de Paulo, a sua é a sua. Segunda, o que é importante é que de ponta a ponta, quem está no centro da experiência é Jesus. Jesus está no centro dessa experiência. Paulo se referiu a essa experiência como o começo da sua vida. Ele diz isso em Coríntios, ele diz em Gálatas. No centro da experiência de Paulo, no centro da vida de Paulo agora, está Jesus. Paulo reconheceu o Senhor Jesus como Senhor, confessou o seu pecado, entregou a sua vida e decidiu obedecê-lo a ponto de sofrer por ele. A verdadeira conversão
É a consequência de um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. E aquele que tem esse encontro vai ter uma nova vida de relacionamento com Ele. Tem que ser nova criatura. E hoje, irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos por uma coisa muito inusitada. Inclusive porque não faz parte do tipo de sociedade que a gente vive. Eu gostaria de orar com os irmãos por todos aqueles que são inimigos da fé cristã. Eu nunca vi ninguém orar isso aqui na igreja. Mas esse texto me leva e me inspira a que nós oremos pelos inimigos da fé cristã. Paulo era um inimigo da fé cristã. E o Senhor o alcançou. Se o Senhor alcançou a ele, outros podem ser alcançados. Você crê nisso? Saulo era contra quem ele não conhecia intimamente, ele não conhecia Jesus. Saulo foi contra Jesus. Saulo tinha um conhecimento superficial de Jesus. A gente vê que ele é uma pessoa sincera, radical nas suas crenças. Mas, na verdade, Paulo estava longe da verdade da vida que é Jesus. E Jesus demonstra conhecer o nosso coração, irmãos, e quer nos orientar. A conversão na estrada de Damasco comprova que Deus é o Senhor de nossas circunstâncias. Ele é soberano nas iniciativas e Ele é misericordioso. Hoje eu gostaria de orar com os irmãos por notórios opositores à fé cristã. Sejam homens públicos, e aqui a gente tem visto diariamente ataques nas redes sociais, de intelectuais, de vias ideológicas, de tanta coisa, atacando diretamente o cristianismo, pessoas até mesmo do nosso ciclo de relacionamento. Tem gente perto de você que não suporta você, quem você é. Você sabia disso? Trabalhei no banco um certo tempo prestando serviços na área de informática. No meu setor, uma pessoa conversou comigo dizendo: eu tenho ódio de crente. E rapidamente respondi a ela: ô rapaz, por que é que você me odeia? O que foi que eu fiz a você? Aí a gente começa a conversar e tal. Aí a gente percebe que é o testemunho ruim de alguém próximo a ela. E todas essas coisas, irmãos, atrapalham o transcorrer natural do Evangelho. Mas nós não podemos negar que existem pessoas que não suportam a Bíblia. Existem pessoas que não suportam a verdade. Existem pessoas que não suportam a Jesus. As trevas não combinam com a luz. Me desculpe a franqueza, mas a verdade é essa. Se não somos perseguidos diretamente, muitas vezes até nos nossos ambientes de trabalho, o seremos indiretamente, através de alguém público que se levanta criticando algum aspecto de nós. Sempre vai ter. Mas hoje eu gostaria de orar com os irmãos pelos inimigos da fé cristã. Eu creio num Deus que tem poder para resgatá-los. E nós precisamos acender essa chama no nosso coração mais uma vez. Porque se a gente for na mesma onda do mundo, os inimigos da fé cristã, a gente vai odiar como pessoa. Percebe? E nós não fomos chamados
verdadeiramente o ódio não faz parte daquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Segunda coisa, aqui não é tão inusitado. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua origem, sobre a sua fé. Pense agora, nesse momento, como foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Você se lembra? Você se lembra do dia em que você percebeu que era pecador? Você se lembra do dia em que você percebeu que as soluções que você precisava para viver não estavam em você mesmo e que precisava de alguém mais forte, maior do que você, precisava de um Salvador e que o Espírito Santo do Senhor aqueceu o teu coração e você percebeu que era pecador, mas também percebeu que Jesus era o Salvador e que entendeu que Ele também deveria ser o Senhor da sua vida e você abriu a sua vida, o seu coração para Ele. Você se lembra desse dia? Eu lembro do meu, dia 2 de agosto. Eu era uma criança. É possível que minha irmã mais velha não se lembre, porque faz muito tempo. Lavando os pratos, ajudando ela a lavar os pratos, depois de ter participado de muita escola bíblica de férias, depois de ter ouvido muito os professores da escolinha, de ter ouvido os pastores, de ver as pessoas louvando a Deus, perguntei à minha irmã o que significava entregar o seu coração para Jesus. Ela me explicou num domingo de manhã, quando foi no domingo à noite, em agosto, um dia 8 de agosto, no domingo à noite, o pastor Cláudio Nascimento, que morreu. Pastor Cláudio Nascimento, da igreja em Santa Rita, fez o convite e eu fui até ali à frente. Como criança, eu ainda não tinha discernido muito do que tinha acontecido com a minha vida. Eu só me lembro de uma coisa. Mesmo sendo gordinho como eu sou, eu nunca me senti tão leve. Voltando para casa, parecia que eu vinha voando. Porque a graça do Senhor já naquele momento tinha me resgatado. E hoje, como adulto, eu sei por quê, irmãos. O Senhor Jesus me resgatou como criança e eu louvo a Deus. Porque toda a minha vida eu estive aos pés do Senhor. Não do mesmo jeito, que eu tive meus altos, eu tive os meus baixos. Eu fui um igrejado durante o tempo. Mas eu não saí dos caminhos do Senhor. Até que houve um momento de reavivamento espiritual. Aquele Deus que me resgatou e que eu vivia naquela graça me chamou novamente, me deu uma nova missão, me restaurou, me levantou a cabeça. E hoje eu estou aqui para dizer a você que há esperança. Persevere no Senhor, não saia do caminho. Não é porque você vem e volta, eu não sinto nada, eu não sinto nada. Não é assim, minha irmã. Fé é entender que o Senhor está ao teu lado, mesmo que o teu coração te engane. 1 João, no capítulo 3, versículos 16 a 19. Se o teu coração te enganar, maior é Deus do que o teu coração e conhece todas as coisas. Nem sempre, irmãos, a gente vem para a igreja e é aquela coisa, eu estou sentindo. Oh, não, nem sempre. Quantos e quantos momentos a gente vem para a igreja, só Deus sabe como está o coração da gente. Mas entenda, irmãos, que a maior prova de fé é perseverar. A maior prova de fé é ficar no caminho. A maior prova de fé é perseverar, não fugir, não sair, ficar até o final. Mas dia ou menos dia, Ele te restaura, Ele te renova, Ele te capacita, Ele te dá uma nova visão. Tu vai levantar a cabeça de novo, tu haverás de voltar a sorrir novamente. Mas não sai do teu caminho não, não sai do teu caminho não. Não sai do teu caminho, não.
persevera, fica aí. Fica aí. Você pode olhar para mim e dizer, mas pastor, eu sou filho de crente. Desde pequenininho que eu estou na igreja, o meu testemunho não é dramático, como foi o testemunho de Paulo. Meu irmão, persevera aí, fica aí, fica aí. Fica aí, mais de ou menos dia, tu vai ser reavivado pelo Espírito Santo do Senhor. Tem calma, persevera, fica aí, fica aí. Tem calma, persevera. Você vai ter a sua experiência, agora ore pedindo por essa experiência. Clame a Deus por essa experiência. Tenha você mesmo a sua experiência diante do Senhor. Deixe-me orar. Orar, vamos encerrar com a oração. São 2 orações. Ore pelos inimigos da fé cristã. Quem você pensou aí que é inimigo do Evangelho, pode botar ele agora diante do Senhor. Pode botar, meu irmão. Paulo era perseguidor da igreja. E a glória do Senhor pegou ele. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. Coloque diante do Senhor. E segunda, gratidão. Agradeça a Deus por tão grande salvação que alcançou a tua vida. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Pai, como igreja do Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti. Pai eterno, eu quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha com um reavivamento espiritual na nossa comunidade. Que o Teu Santo Espírito visite a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito nos encha. Meu Deus, meu Pai, arrependimento, Senhor. Colocamos tudo nas Tuas mãos e Te pedimos que o Senhor opere um renovo em nós. Nesse momento, nós colocamos diante de Ti e oramos, Senhor, pelos inimigos da fé cristã. Nós colocamos nas Tuas mãos os sistemas de comunicação brasileiros. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, muitas questões, alas, pensamentos intelectuais, ateus, todos eles colocamos diante do Senhor. E Te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor se revele a ele de forma profunda. Pai eterno e santo, Deus poderoso, também queremos Te agradecer, Senhor, porque não foi por nosso mérito, mas a Tua graça nos alcançou. O Senhor escreveu uma nova história. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor me resgatou quando criança. Oh, meu Pai, eu não sei o que teria acontecido de mim se eu não estivesse com o Senhor, mas eu sei o que aconteceu de mim, porque eu estou com o Senhor. Muito obrigado pelos livramentos, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela história de vida que muitos têm construído nessa comunidade. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelos testemunhos dos irmãos. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela inspiração que os irmãos são aqui. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque de uma forma poderosa e tremenda o Senhor tem resgatado e continua resgatando, continua restaurando. Restaura, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Mas eu quero Te pedir que o Senhor dê força. Dê força, sobretudo, Pai, para aquele que chegou cansado nessa noite. Meu Deus, meu Pai, dá força para ele ficar no cantinho dele, para ele não sair nem para a direita, nem para a esquerda, mas contempla o sofrimento dele como Tu tem contemplado, meu Deus. Contempla, meu Deus, meu Pai. Coloco nas Tuas mãos e que ele possa perseverar nos Teus santos caminhos. Pai, nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e tenham uma noite de sono restauradora em nome de Jesus. Vão em paz para casa. Deus abençoe vocês.